1 Coríntios, capítulo, acho que é o capítulo 2, deixa eu ver aqui. É isso, capítulo 2 e também no capítulo 3. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Estarei dando 2 anexos nesta sexta e na outra, e no segundo domingo nós continuaremos o capítulo 11, né, que nós entramos nos 3 comportamentos da igreja no culto, que o primeiro foi aquele relacionado às mulheres, nós demos semana passada, e depois vai ser sobre a ceia do Senhor, eu quero dar na ceia, no culto de ceia, e depois será os dons espirituais. Quem achou 1 Coríntios capítulo 2, diga amém. Veja aí o versículo 14. Eu vou ler, eu tenho 2 traduções aqui, eu tenho a corrigida e tenho uma Nova Almeida atualizada. Eu vou ler o texto da Nova Almeida atualizada, que diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Agora o capítulo 3, versículos 1 até o 4, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora, porém, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Então observe aí, no versículo 14 ele diz: ora, a pessoa natural, diga comigo, natural. Depois ele fala, no versículo 15, porque a pessoa espiritual, diga espiritual. Agora aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês nem como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, diga carnais. O Senhor nos ajuda a compreender a Tua palavra esta noite, nos edifica, nos ajuda, nos guia, nos ilumina, nos revela a Tua vontade na extração, Senhor, destes textos, na exposição da Tua palavra. Nos dá inspiração, nos ajuda, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar, não vou demorar muito hoje, é que eu estou um pouco afônico, porque eu estou gripado essa semana, fui acometido aí dessas gripes aí também, estou com uma molezazinha no corpo, mas vai dar certo. O homem sob 3 planos bíblicos, o homem ou crente sobre 3 planos bíblicos. Há uma classificação aqui da raça humana por Deus quanto ao seu estado espiritual. Nós já passamos por esse texto, nós já lemos esse texto lá no início, pregamos sobre ele, mas eu quero destacar aqui estas 3 classificações que Paulo dá a respeito do homem, do ser humano, ou como diz a tradução que eu li, da pessoa ou do crente. Nós temos aqui um traço, uma classificação de acordo com a situação em que estes irmãos, ou segundo os objetivos que traçou para a sua vida.
Deus ele classifica os seres humanos sob estes três planos, como nós vamos ver no decorrer deste estudo de hoje. E nós não temos como escapar dessa classificação. Ou nós somos homem natural, ou homem espiritual, ou homem carnal. Então, no transcorrer deste estudo de hoje, você vai poder identificar-se diante de Deus. Em qual grupo você está incluso? Será que você faz parte do grupo do homem natural, da pessoa espiritual ou da pessoa carnal? Alguns teólogos, eles traçaram assim esse estudo acerca de Paulo. Outros dizem que Paulo não está fazendo uma subdivisão, é apenas um assunto que ele está falando. Mas eu creio que Paulo está sim fazendo uma subdivisão aqui na vida corriqueira, na classificação de cada crente. Porque sempre você vai ver um crente natural. Você vai conhecer, talvez já conheceu, ou já passou pela sua vida alguém que é um crente espiritual, e as pessoas reconhecem, você reconhece, aquele ali é um crente espiritual. Mas também, sem dúvida alguma, você deve se lembrar de alguém que já passou na sua vida, ou que você conhece, que ele é um crente extremamente carnal. Então, em primeiro lugar aqui, Paulo fala do homem natural. Embora o plano mais elevado para o homem seja o espiritual, Deus começa em sua palavra pelo plano mais inferior, o natural, isto é, ele começa a falar do homem que vive uma vida natural, a vida deste mundo, e que ele não tem o Espírito Santo no seu viver. Primeira coisa aqui, a descrição deste homem natural. Ele é chamado natural porque ele ainda não experimentou uma regeneração. Ele vive segundo a natureza pecaminosa e decaída desde a queda ocorrida no Éden. Ele está perdido, a menos que ele aceite a Jesus. Se ele não aceitar Jesus, não há uma solução para ele. Esse homem, ele não pode ser reformado e nem pode ser melhorado. Ele tem de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Não importa quão bom, quão educado, quão seja culto, inteligente, experiente, moralista e até mesmo religioso, se ele não aceitar Cristo, ele está irremediavelmente perdido e morto em seus pecados. Deixa eu trocar o microfone. Isso sempre acontece comigo. Estava pregando lá na igreja, a última que eu preguei, encontro de jovens. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? O microfone parou. Comecei a mensagem sem microfone, mas vai dar certo. Então veja bem, estão me ouvindo aí? Amém? Glória a Deus. Há pessoas que elas são inteligentes, que elas são educadas, e elas não são crentes. São até religiosas, devotas de alguma coisa, experientes, moralistas. Mas elas pensam apenas no âmbito natural. Infelizmente, ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Essa expressão aqui, natural, ela também é expressa como animal. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 44, que essa expressão está referindo-se ali ao corpo impulsionado e controlado pela alma humana e suas paixões. Então, o nosso termo alma, ele vem do latim anima, ou anima. Você fala, pessoal, hoje ele está animado. Vem dessa expressão anima, que significa alma em latim. Ou seja, ele está animado, a alma dele está para cima, ele está no alto astral, né? Então, esse termo nada tem a ver com animal, mas sim uma criatura
espiritual de Deus. Perdão, uma criatura especial de Deus, porque ele é alma, ele é um ser vivente. Então, é um homem natural. Ele tem uma alma, a alma dele está animada, porque alguém incentivou, né? As pessoas confundem muito hoje a sua animação, às vezes até com a vontade de Deus. Ele se anima com alguma coisa, porque a carne dele, a alma dele está desejando ali, é de Deus que eu estou tão animado. Mas Paulo, ele usa essa expressão, até os tradutores colocaram animal, né? Por causa da expressão anima, mas aí vem de natureza, da alma, do sentimento. Coloca aí, por favor, leia aí, por favor, presbítero Júnior, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Enquanto eu tomo aqui um gole d'água. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então aí, ó, ele coloca essa expressão animal. Continua o texto, né? O que é que diz aí? Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Essa aí é a corrigida, né? Ela é a revista corrigida, ela. Aqui, ó, a atualizada, ó, ela coloca aí, ó, corpo natural, né? Então, alguns tradutores, o da corrigida, ele colocou animal, por causa da alma, o ser natural. Então, aqui ele está dizendo natural. Por quê? Porque nós estamos falando do primeiro âmbito aqui, a classificação do crente natural. Ele vai muito pela natureza dele. Então, o mesmo traduzido por natural aí, é animal lá em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 44, referindo-se ao corpo impulsionado pelas paixões. Também esse mesmo termo, ele vai ser traduzido lá em Judas, na carta de Judas, porque não tem capítulo, mas apenas versículos. No versículo 19, ele vai falar sobre sensuais. Essa expressão é sensuais, no sentido de quê? De ser governado apenas pelos sentidos naturais da alma, e não pelo Espírito Santo. Então é sensual, é sensorial. Aqui não se refere a sensual de lascívia, de volúpia, de cobiça carnal, não. Ele está falando aí apenas que ele é percebido pelos sentidos. Poderíamos colocar sensoriais. Ele é apenas pelo sentido natural, não tem nada de espiritual. Ele gosta de uma palestra de autoajuda. Ele gosta de viver bem. Ele gosta de ter uma vida regrada dentro dos preceitos no que se diz da área de saúde, da área motivacional, da área dos sentidos. Ele quer estar bem. Então este é o homem natural. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Ele coloca em primeiro lugar a sede dos sentimentos dele. Então muitas pessoas hoje, elas são classificadas assim. Há pessoas que elas vão para a igreja, não é porque o Espírito Santo tocou nelas, é porque alguém falou uma palavra que tocou a alma dela. Ela se sentiu bem. Oxe, eu estou tão bem aqui, eu estou tão, como é que se diz? Amassagearam tão meu ego. É o homem animal, de anima, de alma, de sentidos naturais. É natural ou não é você se alegrar com o elogio? Sim ou não? Se você acorda de manhã, alguém lhe dá um elogio assim, que você fica para cima, naturalmente, irmão, isso é algo natural. Só que o homem, o crente, ele não é dotado apenas da naturalidade, ele é dotado também de espiritualidade. Então nós corremos um risco muito grande se nós formos apenas natural. Porque naturalmente não dá para se discernir aquilo que é espiritualmente. Então existiam muitas pessoas assim na igreja de Corinto. Elas eram naturais. Por quê? Porque a filosofia naquele contexto era algo que enchia os ouvidos. As pessoas se admiravam com a forma natural do ser, a forma natural de falar.
a forma natural de expressar a sua oratória. Então Paulo ele está dizendo exatamente isso, que os irmãos que estavam ali eram naturais, uma parte deles. Segunda coisa sobrenatural, segunda característica, primeiro, a descrição que nós vemos aí, o homem natural, ele é referido ao homem animal e também ao homem sensual, não animal de bicho, né? Mas animal de alma, e sensuais de sentidos, amém? Culto de ensino, irmão, vamos aprender aqui. Segundo, natural também pode significar não trabalhado, ou seja, não transformado, não modificado, não processado, não cultivado. Exemplo, um tronco de madeira. O cara pega aquele tronco de madeira ali, para que é que serve? Serve de nada. Mas um cara que trabalha numa marcenaria, né, que chama, ele tira aqueles nó, ele passa a lixa, ele faz um trabalho, aí depois você vê que faz uma mesa, um móvel, passa um verniz, fica a coisa mais linda. E quem vê aquilo ali nunca imaginou que aquele tronco velho, que estava ali cheio de casca e nó, seria um móvel tão bonito. Da mesma forma, uma escultura, uma pedra, uma rocha, uma rocha calcária, né? Um mármore, que não foi trabalhado ainda, entalhado, e o cara pega ali aquele picarete, pá, e bate para cá, e bate para lá, e voa pedaço para todo lado, e trabalha, e serra e tal, e fica aquela obra mais linda do mundo. Por quê? Porque antes ele não era trabalhado, mas depois de trabalhado, ele ficou uma obra de arte. Então assim é o homem natural, ele é uma pedra bruta, ele não foi lapidado, ele se acha morto em seus delitos e pecados, ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, e ele precisa de quê? Nascer de novo para tornar-se agradável aos olhos de Deus. Então tem muitas pessoas que elas não foram ainda trabalhadas, elas não foram moldadas ainda à imagem e semelhança de Deus. Elas não passaram pela a parte da metamorfose, a da transformação, da metanoia, que é o arrependimento, que é a mudança de mente, a mudança de atitude. Ele não ainda está no âmbito da transformação verdadeira para ele em Cristo Jesus, porque ele não nasceu de novo. Ele só conhece as coisas naturais e não as coisas espirituais, porque o nome já está dizendo, é um homem natural. Terceiro, o homem natural e os seus impedimentos. Primeiro impedimento, ele não compreende as coisas de Deus. Primeiro ponto, não compreende as coisas de Deus. A sua mente carnal não alcança, nem valoriza as coisas divinas, porque ele não tem o Espírito Santo. O cara pode ser estudado em Harvard, em Yale, em Cambridge, e nessas faculdades aí, olha, pai, meu inglês do Canindé, essas faculdades aí, ele pode ser PhD, mas se ele pega um texto bíblico, aí ele vai ler, às vezes, ele não vai entender nada, ele não vai saber explicar nada, nem repassar nada, porque o conhecimento dele é apenas natural. Ele não nasceu de novo e o Espírito Santo não abriu os olhos dele. Mas você pegar um crente que não tem nem a terceira série, que ele não sabe nem soletrar, fazer o Oquanquenga, né? Sabe fazer nada, escrever nem ler, às vezes aprendeu a ler na Bíblia, igual meu pai, praticamente aprendeu a ler na Bíblia, mas ele fala e você acha que ele é um PhD, porque o Espírito Santo abre a mente, aleluia. A dicção às vezes não é boa, às vezes lê soletrando e tal, mas ele sabe o que ele está lendo, e ele sabe pregar a palavra de Deus, e pessoas se convertem, e Jesus faz, e Jesus cura, e Jesus batiza, porque saiu do âmbito natural. Segundo impedimento, ele não entende as coisas de Deus,
Para entender, é preciso primeiro compreender. Primeiro, ele não compreende. Segundo, ele não entende. Compreender e entender não são sinônimos iguais, é diferente. Primeiro você compreende, depois você entende. O homem natural nem compreende e nem entende. Outro impedimento, ele não discerne as coisas de Deus, porque elas são espiritual. E a natureza que é carnal, ela não habita bem algum de ordem espiritual. Romanos fala sobre isso. E outros textos também vai falar sobre isso. Abra aí Romanos 7,18, por favor. Romanos 7,18. Glória a Deus. O homem natural tem este impedimento. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. E ele não discerne as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só. Agora 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12. 2 Pedro 2 e 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha aí, animais irracionais, não compreende. Por isso que Paulo diz que quem é natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa que é natural, você fala alguma coisa para ela, parte de Deus e tal, ela não entende nada. Você prega uma palavra da parte de Deus, espiritualmente falando, ela não entende nada, porque está no âmbito natural. Outro impedimento, ele desconhece completamente as coisas sobrenaturais de Deus, porque só entende as coisas físicas, materiais, as coisas deste mundo, desta vida. Então, irmão, se você ainda é este homem natural, se você se identifica com essa questão diante de Deus, é melhor você correr para Jesus. É melhor você aceitar Jesus de novo, receber a salvação em Cristo Jesus. Jesus falando para Nicodemos, Nicodemos era o cara. Nicodemos era o príncipe dos fariseus. Mas para o camarada ser fariseu, ele tinha que passar por um pente fino. Agora imagine o príncipe dos fariseus. E quando Jesus começou a falar para ele algo simples, ele disse, mas peraí, para me nascer, tem que voltar ao ventre da mãe, nascer de novo. Aí ele diz assim, tu não é príncipe dos judeus? Aí não entende essas coisas que eu estou falando? Por quê? Porque é necessário tu nascer de novo, tu ainda é natural. Se eu estou falando das coisas naturais, imagine quando eu falar das coisas espirituais para você. Então é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, é necessário tu se arrepender. Nicodemos, é necessário tu ser transformado. É necessário nascer. Mas como nascer? Nascer da água e do Espírito. Porque quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aleluia! Homem natural. Primeiro plano, diga comigo. Homem natural. Segundo, 1 Coríntios 2 e 15. Quem está com a Bíblia aberta aí, dá um amém. Só o Alexandre ali. Quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Aumentou. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Olha só, a pessoa espiritual, o que é espiritual? O crente espiritual. O homem espiritual, ele é assim chamado por ser impulsionado, controlado, dirigido pelo Espírito Santo.
O seu eu está vivo, mas ele se acha crucificado com Cristo. O que é que Gálatas 2:20 diz? Abra aí Gálatas 2:20, você com certeza conhece esse texto, mas vamos lê-lo, a fim de fixação da mente. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Olha o que diz Romanos 6:11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, esse crente espiritual aqui, o eu dele está vivo, mas ele se acha crucificado em Cristo. Ele está morto para o pecado, mas vivo em Deus. O plano e a vontade de Deus é que nós sejamos espiritual. Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões do Senhor, que vocês ofereçais os vossos corpos como sacrifícios vivos, como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque depois dessa transformação, que você sair do âmbito natural para o âmbito espiritual, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas tem que ser espiritual. Aleluia! Então, ponto 1 aqui, deste segundo tópico, o homem espiritual. O relacionamento do homem espiritual com Deus. O relacionamento dele com Deus. O homem espiritual, ele é exatamente o inverso do homem natural. Este relacionamento, ele é tríplice. Porque o homem espiritual, ele aceitou a Cristo como seu Salvador e nasceu de novo espiritualmente. Ele passou pela regeneração. Segundo, ele submete-se inteiramente a Cristo como seu Senhor em todas as áreas da sua vida. Terceiro, ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem vigor e vida espiritual abundante, como ocorre entre o tronco e os ramos da videira verdadeira. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e versículo 5. 15 e 5. Diz assim, João 15 e 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou nada podereis fazer. Segundo, o relacionamento do homem com Deus, do homem espiritual com Deus. Segundo, a condição do homem espiritual diante de Deus. O homem espiritual, ele é cheio do Espírito Santo, o qual possibilita a viver para Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, esse crente dá fruto espiritual automática e abundantemente para Deus, uma vez que esse fruto de que fala a Bíblia não vem do esforço humano, mas da natureza divina do Espírito Santo, que age com toda a liberdade na vida do crente. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Vamos ver o que diz aí. Condição do homem espiritual diante de Deus. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficais participantes da natureza Participante divina. de quê? Da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Observe, participante da natureza divina. Por quê? Porque agora ele não é mais natural,
ele é espiritual. A sua natureza agora faz parte de uma espiritualidade em Deus, no novo nascimento, pelo nascimento do Espírito, da água e do Espírito, pelo processo da regeneração no Espírito Santo. O homem natural, ele tem a mente de Cristo, e pelo Espírito Santo, ele discerne a tudo. Qual é a vontade de Deus para todo crente? É que ele seja um homem na condição espiritual, como assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este é o desejo de Deus para a sua igreja. Este é o desejo de Deus para o seu povo, que nós sejamos homens espirituais. E o homem espiritual, ele é cheio do Espírito, ele é nascido do Espírito, ele é batizado no Espírito, ele é convencido pelo Espírito, ele é convertido no Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele tem revelação pelo Espírito. Ele não faz nada se não tiver o Espírito na sua vida, dando direção, dando discernimento, abrindo a visão, dando revelação, dando inspiração e iluminação na sua mente. É o Espírito Santo que faz isso. Homem espiritual. Agora, o que acontece é que Paulo, quando ele chega em Corinto, ou que ele ouve a Chloe, a casa de Chloe, que traz as notícias de lá, ele automaticamente identifica que os crentes lá eram naturais e não espiritual. Agora tinha outra classificação, que era a pior de todas. Não só natural, mas eram carnais. O homem carnal. Observe aí, 1 Coríntios, volte para 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3. Quem achou diz amém. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Agora me diga uma coisa: já pensou se Paulo escreve a eles como espirituais? As pérolas que Paulo ia falar aqui, as grandezas que Paulo ia falar para eles, escrito aqui, e também ia ficar para nós. Se 1 Coríntios é extraordinária essa carta, de tanta coisa que Paulo fala para o nosso aprendizado, para o nosso ensinamento e edificação da igreja, imagine se ele escreve a espirituais e não a carnais. É por isso que a maior parte da carta de Paulo aos Coríntios, se não ela toda, é apenas exortação, chamando a atenção, puxando a orelha deles, trazendo cajado nos espinhaços deles. E sim, como há carnais, como há crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ele fala aqui um paralelo entre aquele que é carnal e também o que é menino, o que é que criança. Allah, meu Deus do céu. Ele disse assim: vocês são carnais, e como meninos, como crianças, eu não pude dar algo mais sólido a vocês. Eu poderia muito bem falar coisas mais profundas para vocês. E Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu creio que seja Paulo, acho que a maioria de quem estuda e lê, imagine que seja Paulo. Um diz que é Barnabé, outro diz que foi Apolo, sei mais quem, mas eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus. E o escritor aos Hebreus diz assim, ó: muitos de vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são crianças que tomam leite, ainda estão nos rudimentos da fé. Que é rudimentos da fé? Eles ainda estão lá no início, ainda estão no discipulado, aprendendo o beabá. E olha, que já faz tempo que esse povo era crente. E ele diz: eu não pude falar com vocês coisas mais profundas, que vocês não iam suportar. Vocês ainda estão no meio de tanta confusão e vocês são carnais. Vamos continuar. Por que eles são carnais? Por que eles são meninos? Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Versículo 3:
Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele diz aí a razão. Mas vamos lá. Nós vemos aqui que esse crente, eles eram crentes, mas eram carnais. E o crente carnal, muitas vezes, ele começa pelo Espírito e termina pela carne. Ele pega as coisas espirituais e, por incrível que pareça, ele transmuta e desce o nível da carnalidade. Gálatas 3:3. Isso também Paulo alerta nos irmãos lá na Galácia do Sul. Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos, que tendo começando pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Viu aí? Começou pelo Espírito, no vigiaram, acabou pela carne. É chamado carnal porque a velha natureza adâmica, herdada da raça humana, nele ainda prevalece, ainda não foi subjugada pelo Espírito. A carne é que fala mais alto, o Espírito não o rege em nada, o Espírito não está na frente dele, guiando ele, discernindo, revelando, inspirando, não, ele ainda está na natureza humana, pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica, ela existe em todo crente. Eu, você, menino, jovem, adolescente, crente, pastor, obreiro, todos nós temos essa natureza carnal. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. E ela, embora não possa ser mudada, mas ela pode ser mortificada. O crente carnal é aquele que ainda não mortificou a sua natureza, e a natureza dele ainda não foi vencida pelo Espírito Santo. Você observa um meninozinho, é inocente quando nasce, coisa mais linda, bichinho, não tem culpa de nada, né? Não sabe discernir nada. Onde você bota ele fica, tem uns que é mais zangado, fica chorando, mas não peca, não diz nada, não diz um palavrão, não esculhamba ninguém, não taca a mão no pé do rio de ninguém, não puxa os cabelos de ninguém, criancinha, inocente, mas nele já está intrínseco, já está tudo codificado nele, a natureza adâmica. Ele vai crescendo, começa a ficar desobediente, começa a fazer coisa errada, dá língua, faz um monte de doidiça, desobedece pai e mãe, insulta com o outro, panca o chute no outro, taca a mão no outro, joga as coisas no chão, grita, reclama, acha ruim, e mais na frente, quando vai crescendo, fica pior ainda às vezes. Por quê? A natureza está nele, a natureza adâmica não foi mortificada ainda, vai ter um processo para ele entender que vai ter que mortificar a natureza. Muitas pessoas se dizem crentes. Pelo contexto, Paulo está dizendo que esse povo aqui, eles são crentes, só que eles são carnais. E o que existe de crente carnal, meu irmão? Que a natureza não morreu ainda, que a natureza velha é que fala mais alto, a natureza pecadora, a natureza adâmica, ele sempre sobressai o seu ego, o seu eu. Observe o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Vamos nos examinando aí. Quem sou eu? Crente natural? Crente espiritual? Ou sou crente carnal? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí a carrada de coisa que está aí intrínseco na natureza adâmica. Agora veja Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Agora vem capítulo 6 e 14. Aleluia.
Glória, glória. Mais longe está. Pifou? Olha isso aqui. Vai dar certo. Sempre acontece comigo. Mais longe estava de mim gloriar-me, a não ser na cruz de 6,14? 6,14. Mais longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha isso aí. Ele está dizendo que temos que modificar tudo isso aí. E ele está dizendo que ele dá o testemunho dele. Ele diz que eu estou crucificado com Cristo. O mundo está morto para mim. E eu estou morto para o mundo. Dois crucificados, já expliquei isso aqui. Dois crucificados não se abraçam, estão pregados na cruz. Ele está dizendo, não há nenhum relacionamento entre mim e esse mundo carnal, e esse mundo caído. Ele não pode me abraçar, eu não posso abraçar ele, porque eu estou crucificado para ele, e ele está crucificado para mim. Aleluia. Romanos 8,13, Paulo diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, pelo Espírito você mortifica a carne. Aleluia. Nem todo crente ele vive uma vida consagrada, nem se acha disposto a vencer plenamente a natureza adâmica. A questão é essa. Você já viu aquelas pessoas que dão um mau testemunho, pessoas que escandalizam realmente o evangelho, e as pessoas pegam e jogam tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, e é porque é crente, e é porque não sei o quê. Esse crente é porque nem todo crente, irmão, ele tem a vida consagrada. Nem todo crente ele é espiritual, porque tem uns que são carne pura, são carne mesmo, às vezes está aí no osso, o infeliz. Mas na igreja de Corinto, muitos crentes eles eram assim também. Eles eram carnal, a sua velha natureza estava livre para agir, ao invés de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso há de ser obtido por nossa inteira submissão a Cristo como nosso Senhor e pela obra santificadora do Espírito Santo em nosso ser. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Vai. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Agora veja o versículo 11 aí, o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha isso aí, ó. Não é o pecado que morre dentro do crente, é o crente que deve morrer para o pecado e viver para Deus. É você que tem que crucificar, você que tem que mortificar. Não basta o mundo estar crucificado para o crente, o crente é que tem que também estar crucificado para o mundo. Então Paulo está dizendo, eu morro para o pecado, e ele está dizendo, o mundo está crucificado para mim, mas eu também estou crucificado para o mundo. Não é apenas o lado do mundo, ele está crucificado, mas de vez em quando eu vou lá e abraço ele. Não, você também está crucificado para o mundo, mortificando a sua carne, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Porque se viveres na carne, você morrerá, mas se viver segundo o Espírito, você viverá. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Então o crente é que tem que estar crucificado. Um dos grandes perigos na vida cristã consiste em se descer da cruz. E essa é uma mensagem
para quem já é discípulo de Cristo. Essa mensagem de crucificação, é claro que ele está usando uma metáfora, né? A gente sabe disso. Mas essa questão aí de crucificação, de mortificação, ele está falando para quem? Para crentes. Crente que se diz crente, mas são carnais. E Jesus fala exatamente esta renúncia em Marcos, capítulo 16 e versículo 24. Abra aí a sua Bíblia. Marcos 16, 24. Estou terminando. Dá só mais 3 pontos aqui e eu concluo. Aleluia. Marcos 16, 24. Pode ler aí se achar, Júnior. Deixa eu ver se é o 16 mesmo aqui. Perdão, Mateus, desculpa. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Diz para quem? Os discípulos. Mensagem para o discípulo, quem já é crente, vai lá. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Agora veja Lucas capítulo 14 e versículo 27. Eu vou ler. E quem não tomar a sua cruz, tu não pode me seguir. Você pensa que Jesus, ele não escolhe os seguidores? Todo mundo aí, tem gente que é multidão. É multidão. A Bíblia diz que vinham 2 multidões. Vinha uma multidão trazendo um esquife, um caixão, o menino estava morto, e vinha com Jesus uma multidão e os discípulos. A Bíblia diz isso. Vinha uma multidão com ele e os discípulos. Porque existe diferença entre multidão e discípulo. Multidão não é discípulo. Discípulo é aqueles que têm compromisso de seguir a Jesus, de ser transformado, de mortificar a carne e de nascer de novo, e tem compromisso de renunciar o pecado, o mundo e o diabo e os prazeres da carne. A gente se ilude com multidão, a gente se ilude com um bocado de gente, mas às vezes naquele monte de gente peneirando, bem pouquinho vão prestar, bem pouquinho vai ter compromisso. Porque a multidão que andava, que dizia que era de Jesus, estava no outro dia dizendo: crucifica esse infeliz, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas os discípulos, até por um momento de fraqueza, fugiram com medo dos judeus, mas depois eles voltaram pregando o evangelho e foram capazes de morrer por esta causa, porque mortificaram a carne, renunciaram o seu eu, pegaram a sua cruz e seguiu, porque o alvo dele não era o natural, o alvo deles era o espiritual, era o céu. No céu! Aleluia! Então quem somos nós, irmão? Quem somos nós na igreja? O relacionamento do homem carnal com Deus, ele entristece o Espírito Santo, fazendo o que bem quer. O Espírito Santo não pode levá-lo a uma vida cristã abundante, poderosa, triunfante, porque o tal crente, ele é imaturo, ele acha-se preso nas coisas desta vida, ele não avança, ele não prospera, ele não é maduro o suficiente, ele não vive coisas grandes em Deus. A condição do homem carnal diante de Deus, ele está dividido. Em parte ele vive para Deus e em parte ele vive para agradar a si mesmo. Enquanto o homem espiritual vive no plano superior das regiões celestiais, o carnal vive, mas ele vive na esfera terrena, porque a sua vida está voltada para aquilo que é natural da carne. Sinais do homem carnal. Quais são os sinais que Paulo dá aqui? Está aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele é espiritualmente infantil, que ele fala que eles eram como crianças. Ele é imaturo, se magoa por qualquer coisa fica troça o bico, qualquer coisa ele fica magoado. Ele vive de leite, no sentido de rudimentos de doutrina. Ele vive ainda na mesmice. Ele não está preparado para uma comida sólida. Ele não está ainda fortificado. Ele ainda, como diz o cearense, o nordestino, ele ainda não engrossou o cangote. Ele ainda está bem fraquinho.
Ele é sectário e dado a isso, ou seja, ele é um divisor. Ele divide amizades. Ele é promotor de contendas. Ele é chafurdante, chafuda com um e com o outro, faz confusão e faz contenda, e forma grupo. Sou do grupo de Paulo, sou do grupo de Apolo. Ele é dominado por inveja, diz aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quem está aí diz amém. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, eles eram invejosos, eles eram ciumentos, e é dados a contendas, e considera isso uma virtude de direito. Ele é contendeiro, ele é confuseiro, ele é barraqueiro e ainda se orgulha disso. Ele gosta de ver o pau quebrar, ele gosta de ver a desunião, a discórdia. Ele quer colocar irmão contra irmão, ele tem uma língua abominável. É o crente carnal. Qual é outra característica do crente carnal? Ele não se aflige ante os problemas da igreja. Porque em Corinto, esse tipo de crente aqui, o camarada estava pecando dentro da igreja. Ele estava dormindo com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. E a igreja não fazia nada, pelo contrário, se orgulhava disso. Eles não defendiam o evangelho. Eles não defendiam a causa do evangelho. Você sabe que tem crente que é assim, irmão? Ele vê as coisas erradas e ele não fala nada. Eles não se afligem com o problema que está acontecendo, porque faz parte do mesmo corpo. Se um membro está doente, o corpo todo vai padecer. Eles estavam vivendo isto, passando a mão na cabeça de quem estava errado. Eles estavam levando os outros irmãos, era para os tribunais. Eles não se afligiam, era como se eles não ligassem, não prestassem atenção no mal que eles estavam fazendo para a sua própria congregação, para a sua própria igreja, levando crentes nos litígios, prestando queixa nos tribunais do mundo. O carnal, com naturalidade e facilidade, ele move essa ação judicial contra a igreja e os irmãos na fé. O crente carnal, ele vive uma vida mista, querendo agradar a si mesmo, os outros, o mundo e a Deus. Aí Paulo tem que falar lá no capítulo 10. Vocês não podem estar de manhã na mesa dos demônios e à noite na mesa de Deus. Vocês têm que escolher um para ficar. Não pode beber do cálice dos demônios e do cálice de Deus, não. Ele leva uma vida mista, o homem carnal. Vamos concluir, fica de pé aí. Glória a Deus. Eu sei que essa parte aqui não dá para dar muito glória a Deus não, mas o crente carnal, ele deve refletir, ele deve tomar a decisão de mudar de vida, de afastar-se de tudo que desagrada a Deus, porque ele corre o risco de abandonar a fé. Segundo estudamos nesse texto, ele tem de se separar do mundanismo, purificar-se mediante o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Enfim, ele deve apartar-se de tudo quanto contamina o espírito, a alma, o corpo, e aperfeiçoar sua santificação no temor do Senhor. Essa palavra é para nós refletirmos, como igreja do Senhor, como crentes. Nós somos naturais, espirituais ou carnais. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele abra os nossos olhos espirituais, que nós venhamos mortificar a nossa carne para a vivificação do nosso espírito em Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos guie, abra nossa mente, que as bênçãos do Senhor não sejam impedidas. Nós te pedimos, ó Pai, que as tuas bênçãos não sejam impedidas pela nossa carnalidade,
mas que nós venhamos prosseguir, que nós venhamos ser verdadeiramente espirituais, e que o Teu Espírito habite em nós, nos ajuda, nos purifica, fica conosco, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te oramos e já te agradecemos. E quem crer, diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus, amém? Só avisando os irmãos que amanhã nós teremos o culto de jovens, tá bom? Culto de jovens às 7h30, vai ter um irmão aí, um pregador, amanhã no culto de jovens. E domingo às 6h30 nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, tá bom? Orem por esta nação, orem por esta passagem aí da política, vote com discernimento, muito cuidado, muita vigilância. Não vai entrar em discussão com ninguém, porque o diabo é sujo, é sagaz. Tem muita gente demoniada por aí. E fique orando, irmão, porque a batalha não é só ideológica, a batalha não é só política, a batalha é espiritual. Então você vai voltar durante o dia lá, mas à noite você está aqui na igreja, você está adorando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Tem alguém para aceitar Jesus? Todo mundo é crente, né? Glória a Deus. Amém? Tem mais algum aviso aí? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.